também, só dizer isto, que dentro do território da CPLP há problemas de circulação de filmes, não é mesmo? O cinema português não vai para o Brasil com muita facilidade. O cinema brasileiro também não vem para Portugal com muita facilidade. Aí também há muito a fazer, não é? Parece que estamos todos desligados uns dos outros. Eso simplemente para rematar, é decir, non podemos establecer simplemente alianzas comerciais, de facer coproduccións, de que haxa dinero de aquí e de lá, sino que tú tens que establecer unha alianza moito máis forte que ven da cultura. E non é simplemente porque teñamos unha historia común, sino porque hai trazos entre nós que estamos como de costas viradas e é preciso recoñecer para que haxa etiquetas. Ti falabas do novo cinema galego, é unha etiqueta, claro que é unha etiqueta, creada polo propio movimento, pero que senón como te visibilizas? Sí, pero eu refiro-me a que cando falades, por exemplo, a ver, as etiquetas a veces teñen a súa parte moi perniciosa, quero dicir, cando falamos unha cousa é a cultura, e a cultura a mí vai ir sempre ás marxes do que é unha difusión masiva. Eso, por desgracia, vai ser sempre así. Cando eu falaba deste autor, aquí, olvidei de decir que todavía está un pouco que Non é só sol, é Fernando de Aragón. Mas então, para ti o cinema galego é o cinema produzido neste território todo? Quando se fala nas relações entre o cinema galego...
Facebook y todo eso, pero yo creo que un verdadero cinéfilo aún va al cine, y va al cine regularmente, por lo menos una vez por mes, una vez por semana, que se desloca al cine. Y claro que, como tú has hablado de algunos productos de cine portugués, que algunas situaciones que no nos conocen, que no soy yo para defenderlo. Pero también podría decir que hay algunos que pueden decir lo mismo de ser algunos de cine español, cine gallegos, que han dicho de todo. Y bueno, esto es para concluir. Yo creo que, y esto es un dato estatístico, el pueblo europeo que más ve cine, ¿sabéis, no? Es el puesto, el pueblo español. Está bem, pronto, obrigado. Eu queria só terminar com uma coisa, outra questão que também teve mais ou menos transversal a tudo o que foi dito aqui, que é a questão de apostar na formação do público, não é? Naquilo que nós temos que difundir o amor pelo cinema. E só se consegue isso falando sobre cinema. E falando assim com toda a gente, e que toda a gente possa falar e possa perguntar. A formação dos públicos acho que é fundamental, não só na cinematografia galega, em relação ao cinema que se faz hoje na Galiza, como em relação ao cinema que se faz hoje em Portugal. E eu falo de experiência própria. Eu comecei com o cinema mais difícil de todos, o cinema de autor português, aqui na Galiza, e consegui construir público para ele. Não é? Eu acho que é isso que se tem que fazer. É difícil, é penoso, não é uma coisa que se consegue assim, do pé para a mão, requer um esforço continuado, mas eu penso que é por aí. E aproveito também para dizer que concordo com o que o Artur Barros disse acerca de haver uma proteção estatal para a projeção de cinema nacional nas salas de cinema. Eu concordo com isso. Aliás, falou-se aqui do Pátio das Cantigas, que é um remake de um sucesso dos anos 40 do cinema português, que toda a gente conhece. Aliás, está ali uma aluna minha, a Raquel, que viu no segundo semestre um destes filmes das comédias de Lisboa, viu a Canção de Lisboa, que é um filme parecido com o Pátio das Cantigas, tinha uma comédia. E esse cinema dos anos 40, da época de ouro do cinema português, foi um cinema extremamente popular e ainda hoje visível, porque o Estado Novo protegia o cinema português, aquilo que se fazia no cinema português. Havia cotas de exibição nessa altura. Com tudo o que houve de terrível no Estado Novo, com a censura ao cinema e os cortes e a privação na criação, que isso é terrível, não é? Havia, por outro lado, a proteção do cinema que se produzia em Portugal, que depois do 25 de Abril entrou num sistema de mercado livre e que começou a querer derrotar o cinema nacional. E então, pronto, eu queria terminar aqui. Muito obrigado, mesmo o segundo daquilo que acabaste de dizer, por exemplo, o filme A Canção de Lisboa é um filme que vai ser agora também, vai ser agora um remake dessa película. A Canção de Lisboa, com o mesmo diretor da Lisboa. Muito obrigado a todos. Eu tamén quería dicir que parte do Festival de Primavera agradecer primeiro a Joao Ribeirete, pois que o Instituto Camões para nós é o mellor anfitrión que temos en 5 anos, e despois os tres ponentes que desinteresadamente, ocupando un día da súa vida sen ningún tipo sen cobrar, sen ningún tipo de interese máis que, como decía agora Joao, o amor polo cine, fixeron unha viaxe, viñeron aquí para estar unha tarde de chuvia en Vigo, tiraronse aquí 2 horas e pico falando coa súa sabedoría. Bueno, Manolo, Artur, Marta, moitísimas gracias. Gracias ao público também.